que igual a ele não tem. Não tem, possivelmente não terá. Ele era um sacerdote impecável. Com muita presença, né? Ele tinha carisma, é aquilo, ele era um líder nato, ele nasceu liderando. Um brilho muito grande, uma liderança religiosa. O Pai Francelino era inigualável. Inigualável. O Pai Francelino, com as entidades, com a conversa dele, ele conseguia transformar as pessoas. Um grande alquimista. Ele era muito bonito mesmo. Ele era esguio, né, assim, tinha um porte bonito, né? Então ele provocava esse brilho nos olhos das pessoas. Eu sou marinheira, sendo eu uma revoltosa da marinha brasileira. Ele chega em São Paulo, ali no comecinho dos anos 70, né? Que ele faz uma migração, né? Ele vem do Pará para o Rio, do Rio ele vai até Curitiba, aí depois ele fica transitando esse caminho, até que ele se instala em São Paulo, né? Da hora que ele fala assim, eu tô indo embora pro Rio, mas eu não sei como é que eu vou fazer e tal, porque eu tava pensando em vir para São Paulo. Aí ela vira e fala assim, não, mas então só vai lá para casa. Se toda rosa nasce de um botão, todo terreiro tem sua flor. Se toda rosa nasce de um botão, todo terreiro tem sua flor. Enédia da Silva Furtado. Todo mundo conhecia ela como Euá, né? Dona Euá, porque foi o carinho, assim, é um apelido que Dona Mariana colocou. Aí ela chega com o Pai Francelino. Aí ele com uma bolsa de roupa e uma sacola com o assentamento da Dona Jarina, que a vida toda ele andou junto com ela. E aí meu pai vai, constrói tipo um quartinho assim, primeiro de lona, para colocar ela separada, né? Pôr o assentamento dela. Que eu lembro assim, imagem que eu tenho de infância, né? Eu conheci o Pai Francelino através da mãe Sandra. Eu tinha 13 anos, a Sandra acho que tinha 8 anos. E a gente brincando na rua, a Sandra falou que era do terreiro, que eu já tinha visto a mãe Enedina passar na rua, toda de branco, tudo. Eu tinha 13 anos. Cresci com ele, né, desde criança. Eu tenho várias memórias, né? Eu lembro da gente dormindo numa caminha de molinha, né? Dormia todo mundo espremidinho, naquelas caminhas de abrir e fechar, assim. E a gente dormia junto, ele dormia junto comigo na caminha. Eu conheci o Pai Francelino perdendo a minha carteira. No metrô São Judas, foi parar em Diadema, na mão do Cássio. Quem estava chegando, o Pai Francelino. Eu digo que o encantamento com o Pai Francelino é automático. Mas aquilo é mágico. O Tambor de Minas me conquistou pela magia, pelo encanto. Era apaixonada pela Umbanda, mas quando eu conheci o Tambor de Minas, que nós conhecemos o Pai Francelino, foi tudo muito mágico. Oh, nunca viveji aonde eu me cantei. Oh, nunca viveji aonde eu me cantei. Mas eu tô grama, meu pai é grama, ele é de grama. Eu, um jovem médium, sacerdote que precisava de filiação. E quando essa filiação ocorre, é por conta de conhecer o Pai Francelino aqui em Diadema. E os documentos, então, foram encaminhados para ser feito. E antes de assinar, Dona Mariana incorpora nele, né? Chegou a Mariana na taqueira, eu vim baiar. E fui ficando maravilhada com aquilo, com os voduns, com os encantados, com esses seres que
sabem tanto de você. Aê, Zomadono, vodum é Zomadono. 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 Sai Dona Mariana de lá de cima da escada que ela foi se arrumar, muito bonita, com aquela roupa vermelha de marinheira, com um torso vermelho, com dourado, e desce as escadas. Aí ela me olha, eu ali na porta, eu olhei pra ela me abraça assim, ela fala assim, ai, seja bem-vindo à minha casa. Rei Sebastião sempre dizia que um dia eu se desencantar. Rei Sebastião sempre dizia. Coisa que eu digo para todo mundo: só não aprendeu com o pai Francelino quem não quis. Porque o pai Francelino ensinou e ensinava a todo momento. Ele dava aula. Que não tem como a gente não se interessar pelo que esse homem fala. Não tem como você não querer ouvir o que ele quer te ensinar. O pai Francelino era um ícone, uma enciclopédia de conhecimento. Então, ele era uma pessoa muito superdotada em termos religiosos. E ele não era uma coisa limitada à nação dele. Francelino era uma pessoa capaz de chegar num terreiro, digamos, um terreiro de Queto, né? E cantar o xirê inteiro, né? Em outra língua, em outro ritmo, né? Em outra circunstância. Francelino era uma pessoa muito carismática. Ele tinha esse dom de chamar as pessoas, né? Ele conseguia movimentar todo mundo que está aqui em 2 minutos para sair daqui e fazer caminhada. Vamos ouvir agora o pai Francelino, por favor. Nós queremos viver num país em que todos possam andar na rua com seus trajes, com seus dogmas, com as suas insígnias e serem respeitados de igual para igual. Dentro dessas instituições, né? Intercab, Compaz, URI, Fucabrad, ele tinha uma articulação muito forte, né? Todo ano tinha um congresso, seminários, eventos, que em Diadema tinha a Águas de Iemanjá, encontro dos caboclos, guias, a festa de Ogum, de Diadema. Ele movimentava isso muito grandemente. E ele foi conhecido nacionalmente, né? Ele começou a entender, né, a necessidade da política religiosa, principalmente quando a tradição, as religiões começam a ter os ataques, né? Aí pelas neopentecostais. Então ele foi pra cima mesmo, né? Os primeiros confrontos de falar, estamos na rua mesmo, com roupa de santo e aquela legião de gente, de branco, de vermelho, de azul, e aí enfrentando grupos evangélicos. Então, isso daí foi uma coisa muito importante durante um período em que a gente estava saindo de um processo de ditadura e toda a sociedade civil estava se reorganizando. Ele era o homem mais conhecido das religiões afro-brasileiras, da Umbanda até todas as demais. Nós achamos que só haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões. E, como pessoas sérias, nós temos que trabalhar para que o Brasil, o mundo, veja de que religião que prega intolerância não deve ser levada a sério.
Ele tinha essa questão, né? Essa coisa que ele era tão organizado, né? Que o Francelino ele conseguia anotar a roupa que ele tinha vestido, pra, tipo, se ele voltasse naquele lugar, pra ele não repetir a roupa, né? Mas ele anotava tudo, né? Tudo que ele gastava era tudo cronometrado, assim. Tipo, gastei R$2,50 no cafezinho, tava lá. Vou viajar tal dia, fulano me ligou tal hora. Falei com a pessoa de tal tempo a tal tempo. E a letra dele extremamente miúda, assim, minúscula. E era uma coisa, assim, muito controlada. Era metódico, né, que chama. Porque no guarda-roupa dele era tudo dividido. Começava do branco, ia aumentando a cor, pro bege, pro azul. E os cabides tudo com esse vão pra dentro. Nem o cabide pra cá, outro pra nada. Mas catalogava todos os congressos, pastas, tudo direitinho, com a tecnologia da época, com recorte de jornal, de revista. Eram uns gavetões que estava tudo certinho, todo o trabalho que ele fazia. Então ele se espelhava nesse capricho, né? Ele gostava das roupas muito bem engomadas, do cuidado, assim, com tudo. Então ele não tomava um café se não tivesse na bandeja. Ele nunca tomava um café no copo americano, essas coisas. Ele era um grande esteticista, um grande estilista. Ele era capaz de pegar 3 trapinhos e transformar isso numa roupa de realeza. É vaidoso, nossa, ao extremo. O pai falou assim, fazia escova para dormir. Você entendeu? Ele tomava banho antes de dormir, fazia escova no cabelo, se perfumava para dormir. Então ele era muito vaidoso. As roupas dele sempre foi impecável. Ele podia entrar aqui, você já sentiu o perfume dele. Sabia que era o pai Francelino que estava ali. Ele era muito cheiroso, sabe? Sempre muito impecável, assim. Não só no terreiro, né? Porque você sempre vê ele de social, né? E você nunca encontrava ele, assim, desarrumado. Ele falava que era importante a pessoa entender que o corpo da gente é a morada do Vodum. Dançava muito bem, tinha um porte, né, de dança. Dona Mariana dançava muito. A hora que ele chegava, era nítido, né? Ave Maria, chegou na porta assim, todo mundo. Hoje eu tô comportada, né? Ele me ensinou a falar um negócio no outra língua. Dona Mariana era o Francelino do outro mundo. Dona Mariana era a grande figura da casa. Isso aqui, Dona Mariana, essa aqui, coisa de Dona Mariana. Essa cigana Dona Mariana que assentou. Então, Mariana acabou com a Mariana, ela foi a maior, na cabeça do Francelino, ela foi a maior, acabou com a Mariana de todos os tempos, eu acho. Porque Mariana sabia tudo. Porque eu sou eu, ele é ele. Viva a encantaria! A Mariana que era a mão de ferro lá, né? O carro-chefe da casa, né? A Mariana foi a grande mãe, a grande dama, né? Há 31 anos atrás, no dia de hoje, por esse horário, talvez um pouquinho mais tarde, não sei, pela primeira vez na vida, Dona Jarina se incorporava em mim. Eu, dentro de uma igreja, não era do culto, nunca tinha visto culto africano, nem Umbanda, nem Kardec, nem nada. Dona Jarina era aquela grande mãe que todo mundo esperava. Era uma comoção ver Dona Jarina, né? E ela sempre com uma palavra de amor, uma palavra fraterna, você sabe? Também quando ela brigava, a gente chorava. Ai, minha mãe, a gente fez alguma coisa errada, né? A Dona Jarina, com aquela calma dela, quando ela abraçava, a gente já chorava sem saber porque estava chorando. E quando ele falece, fica um vazio, né? De tudo. E aí a vida segue. A vida segue. A vida segue. E a gente tem que aprender a viver sem. E voltar a ter brilho, né?
Até brilho. Quando falece o pai Francelino, aí a revista Orixás coloca: faleceu o pai da encantaria, Francelino de Chapanã. E pra gente foi uma perda, assim, muito grande. O mundo acaba, o chão cai. Mas o que fica mesmo é a saudade. Ibus, Caiadobe, professa, Caiadobe, professa, Caiadobe, professa, Caiadobe. A gente mantém, né? Tudo aqui tem um pouquinho dele, né? É isso. Eu consigo imaginar em cada um de nós que vivemos com ele um pouco daquilo que ele foi, né? E um pouco daquilo que ele deixou. Um ficou mais político, outro ficou mais extrovertido, o outro ficou mais social, o outro ficou muito mais religioso. Mas, na verdade, a gente faz de tudo um pouco daquilo que a gente aprendeu, que a gente ouviu. E eu nem sabia que eu tinha tanto dele dentro de mim. Aê, aê, Amadeu. Aê, aê, Amadeu. Bolso xadantan. Eu, bolso xadantan. Eu. O tamanho da minha emoção, quando conto, é porque eu tenho certeza, né, hoje, aos meus 50 anos de idade, que ela sabia, né, que estava recebendo alguém que ia ser filho e que estaria fiel por todos os anos seguintes a essa tradição. Ela sabia que ali tinha alguém que não ia desistir. Então, 29 anos de tambor de mina e 25 de iniciado. E essa casa, assim, aqui, o Abamigenanco, o nome que ele ajudou a trocar tudo, amanhã ela completa 25 anos também de tambor de mina tocado. E o Abamigenã se tornou um dos terreiros que ele ajudou a colocar o tambor de mina, fundar, né? Minha casa hoje está com 37 anos, eu tenho 35 de iniciado, mas todo ritual eu ponho a cabeça no chão. Todo ritual de obrigações na minha casa, eu reverencio o meu ancestral, o nosso ancestral. E isso se passou já há 23 anos. E dessa nossa conversa, eu entrei. Hoje tenho 20 anos de iniciado, pela mão do pai Francelino. E essa é uma das lembranças, tem muito mais. Eu falo do pai Francelino, que para mim sempre estará vivo, na minha casa e dentro do meu coração. E lá na frente, aqui, antes de virar, a gente vai falar. Aí, pai Francelino, estamos aí, fazendo
fazendo valer o seu nome, porque a gente continua amando e tendo fé. Então assim vai ser até o último dia das nossas vidas. Oba Sarewa, Oba do Gegé, o povo celesteiro. Oba Sarewa, Xango Minagueiro, quero. Oba Sarewa, o povo celesteiro. Oba Sarewa, Oba Sarewa, Oba do Gegé, o povo celesteiro. Eu acho que, na verdade, é uma palavra para ele, né? Assim, eu acho que é ele entender, como ancestral, que todo mundo que viveu com ele tem ele num lugar muito bom. Mas essa fé vai continuar até o fim. O Tambor de Minas continue. Que um dia eles vão estar contando igual a gente, da gente, do que a gente está contando do Pai Francelino. E daqui 20 anos, 30 anos, eu quero que as pessoas talvez repitam tudo isso aqui, para falar de nós também. Só quem morre é quem cai no esquecimento. Kakajibe, Kakajibe, Yapahotovo do Maé da Romé, Kakajibe, Kakajibe, Apahotovo do Maé da Romé, Kakajibe, Kakajibe, Apahotovo do Maé da Romé, Kakajibe, Kakajibe, Yapahotovo do Maé da Romé. Eu admimbo, eu admimbo, a se deixa panamba curo sé, amanhã quero do moda, eu admimbo, eu admimbo, a se deixa panamba curo sé, amanhã coro sé.